Ele enfrentou onças, doenças, fome, estradas intermináveis, ameaças e ainda assim pregou para milhares nos lugares mais esquecidos do Brasil. E Deus o usou para operar milagres tão marcantes que os próprios moradores do sertão o chamavam de o apóstolo dos sertões. As imagens do sertão se misturam com o vento quente varrendo a caatinga, o sol rachando o chão e as trilhas quase apagadas que desenham caminhos de poeira. Era um Brasil isolado, duro e esquecido, e foi nesse cenário que João Jonas dedicou toda a sua vida, como se tivesse sido moldado para aquele tipo de desafio. Um homem sério, simples e calado, cheio do Espírito Santo, que falava pouco, mas quando abria a boca sua voz vinha carregada de emoção. Ele chorava ao pregar, não por fraqueza, mas porque dizia sentir o peso das almas como fogo dentro do peito. Muitos que o conheceram afirmavam que sua lágrima era parte da mensagem e que seus olhos transmitiam aquilo que as palavras não alcançavam. Sua história não começou no Brasil. João Jonas nasceu em Budapeste, na Hungria, e cresceu em meio aos rumores e tensões que antecediam tempos turbulentos. Dizem que fugiu da guerra ainda jovem, buscando refúgio em terras distantes, onde pudesse recomeçar sem olhar para trás. Carregava a saudade da família como uma ferida silenciosa. Falava pouco sobre isso, mas era possível perceber no seu olhar o peso de ter deixado para trás um pedaço de si. Mesmo assim, nunca pensou em voltar. Dizia que Deus o havia plantado no Brasil e que sua missão não permitia retorno. O sertão seria sua casa até o fim da vida. Quando chegou ao Nordeste, encontrou um cenário de abandono que poucos suportariam. Povoados sem igreja, vilas sem acesso a qualquer tipo de assistência, famílias marcadas pela fome e pela miséria. As estradas praticamente não existiam, eram caminhos abertos pelo próprio tempo, cheios de espinhos e animais selvagens. Ainda assim, João Jonas não buscava cidades grandes nem conforto. Enquanto muitos pregadores procuravam púlpitos, ele buscava almas onde ninguém queria entrar. O sol escaldava, as noites eram frias e os deslocamentos eram feitos não em carros modernos, mas montado em um burro, seguindo por veredas que só os sertanejos conheciam. Ele dizia que cada viagem era um culto, cada passo uma intercessão. Dizem que foi durante um período de intensa oração que sentiu pela primeira vez a chamada para os sertões. Uma madrugada inteira de joelhos, chorando sozinho em um pequeno quarto de barro, onde afirmava ter ouvido Deus lhe mostrar um mapa invisível das regiões que deveria alcançar. Não foi uma visão espetacular, foi uma certeza profunda, dessas que queimam por dentro. Ele resistiu no começo, afinal não era fácil aceitar uma missão que exigiria corpo, alma e destino completo. Mas quando se levantou daquela oração, já não havia retorno. O sertão não escolheu João Jonas, foi Deus quem escolheu o sertão para João Jonas. A partir dali, iniciou suas longas jornadas evangelísticas. Cruzou o Maranhão, o Pará, o Tocantins e principalmente o Piauí, um dos lugares mais espiritualmente áridos da época. Não havia evangélicos, não havia igrejas, não havia trabalho missionário algum. A região inteira era mata fechada, estradas intransponíveis e cidades afastadas por dias de viagem. Mas ele ia, sempre montado em seu burro, levando apenas a Bíblia, dormia em barracos de barro, em varandas improvisadas ou debaixo de árvores, quando não havia moradia por perto. A solidão das longas noites era quebrada apenas pelos sons distantes dos animais e pelas suas orações que ecoavam no silêncio. Foi nessas viagens que encontrou pessoas marcantes, como Tiburcio Vieira e o pastor Zeca de Almeida, com quem pregou em diversas regiões. A amizade e o companheirismo ministerial fortaleceram ainda mais a missão. Também foi acolhido muitas vezes pela irmã Maria José, em Chapadinha, onde chegou a passar semanas hospedado para ensinar, discipular e transmitir a mensagem que ardia dentro dele. Ali, inclusive, seria palco de episódios espirituais que mais tarde se tornariam relatos históricos. E assim, entre estradas perigosas, lágrimas sinceras e a coragem de quem havia deixado para trás toda a sua história europeia, João Jonas começou a moldar um novo capítulo para o Evangelho no norte e no nordeste do Brasil. Sem alarde, sem fama, sem esperar reconhecimento, apenas vivendo como um homem completamente entregue à vontade de Deus. As viagens de João Jonas pelos sertões se tornaram cada vez mais longas, exigindo não apenas resistência física, mas uma fé inabalável para enfrentar os desafios que surgiam a cada novo caminho.
As trilhas estreitas, cobertas de espinhos, cortavam regiões onde a caatinga parecia viva e hostil. Ele avançava montado em seu burro, porque naquela época não havia carros, ônibus ou qualquer acesso facilitado. Eram dias inteiros de caminhada, sob sol estourando na terra, com apenas uma garrafa d'água e a Bíblia guardada no alforge. Ainda assim, ele seguia com a serenidade de quem entendia que cada passo cumpria um propósito divino. Nessas jornadas, João Jonas se conectou profundamente com o povo simples dos sertões. Ele não chegava impondo doutrinas, não procurava posições, não buscava destaque. Chegava devagar, quase sem ser percebido, sentava no terreiro com as famílias, ouvia histórias de dor, miséria e luta pela sobrevivência. Só depois falava de Jesus, e falava como alguém que realmente conhecia o Cristo que anunciava. Seus olhos, sempre úmidos, transmitiam compaixão. Seu jeito calado despertava confiança. E quando começava a pregar, a unção parecia tomar o ambiente de tal maneira que mesmo os mais incrédulos ficavam marcados. A parceria com Tiburcio Vieira e o pastor Zeca de Almeida ampliou o alcance de sua missão. Juntos, percorriam povoados onde o evangelho nunca havia sido anunciado. Foi nesse período que ocorreram alguns dos episódios espirituais mais significativos de seu ministério. Um deles aconteceu em Chapadinha, onde a comunidade liderada pela irmã Maria José, uma mulher crente já convertida, mas sem conhecimento sobre o mover do Espírito Santo, recebeu algo que mudaria para sempre a história local. João Jonas pregou com fervor naquela noite e, ao lado de Tiburcio, introduziu o ensino sobre o batismo com o Espírito Santo. A presença divina tomou o ambiente de maneira tão intensa que muitos começaram a orar em línguas, outros choravam compulsivamente, e a pequena igreja nunca mais foi a mesma. A irmã Maria José, emocionada, contou esse episódio por décadas como um dos dias em que o céu parecia ter tocado a terra. A hospitalidade dessa família marcou profundamente a jornada dele. Em diversas ocasiões, João Jonas ficava hospedado na casa deles por 15 dias ou até um mês inteiro, ajudando, ensinando e fortalecendo espiritualmente cada membro. Foi também por meio dessa família que ele conheceu Pedro Rocha, sogro de Maria José, homem simples e trabalhador que acabaria recebendo uma das palavras mais decisivas de sua vida. Em um desses dias, João Jonas olhou para Pedro e disse: "Vá para a Imperatriz, lá tem muita mata, muita caça, vai com teus filhos para lá." Essa profecia guiou os passos da família Rocha, que anos depois se estabeleceria na cidade e participaria dos primeiros eventos, cultos e convenções que dariam origem ao grande movimento pentecostal da região. As viagens também se tornaram palco de relatos sobrenaturais transmitidos de geração em geração. Um dos mais comentados era o da oração contra a chuva. Em diversas ocasiões, quando a equipe viajava para pregar em regiões onde a estrada era pura lama, João Jonas parava, levantava as mãos e orava para que Deus suspendesse a chuva até que o grupo passasse. E dizem que acontecia exatamente assim. Chovia forte na frente e atrás deles, mas onde João Jonas caminhava, o chão permanecia seco, sem um pingo d'água. Era como se uma proteção invisível os acompanhasse, abrindo caminho em meio ao impossível. Para a população sertaneja, acostumada a enfrentar as consequências duras das enchentes e atoleiros, isso era visto como um verdadeiro milagre. Esses sinais e intervenções divinas não serviam apenas para impressionar. Cada um deles fortalecia a fé de quem o acompanhava e abria portas para a pregação em lugares que antes seriam inacessíveis. A notícia se espalhava: o missionário húngaro está passando, aquele que ora e a chuva para. E assim, vilas inteiras se reuniam para ouvi-lo, movidas tanto pela curiosidade quanto pela esperança de que algo extraordinário aconteceria. Enquanto isso, sua missão se expandia por estados inteiros. Ele atravessou praticamente todo o Maranhão, alcançou o Pará, entrou no Tocantins e dedicou grande parte da vida ao Piauí, que na época não tinha nenhuma presença evangélica relevante. Onde João Jonas chegava, o evangelho brotava como semente em terra seca. E cada semente plantada se tornaria mais tarde uma igreja, um dirigente, uma família transformada. O ministério dele não era apenas espiritual, era histórico, era fundamento, raiz, base.
E assim, no calor escaldante do sertão, com o rosto marcado pelo tempo e as mãos calejadas pelas longas jornadas, João Jonas continuava sua obra, sem descanso, sem vaidade e sem olhar para trás. Porque para ele, enquanto houvesse uma alma sem esperança, ainda havia caminho a percorrer. Com o passar dos anos, os frutos do trabalho de João Jonas começaram a aparecer de maneira visível e incontestável. As primeiras comunidades evangelizadas se transformaram em pequenos grupos de oração, depois em congregações e mais tarde em igrejas firmadas. Ele nunca buscou construir templos monumentais, mas as sementes que plantou deram origem, décadas depois, aos grandes templos espalhados pelo norte e nordeste. Em muitas cidades, os cristãos mais antigos apontam para esses prédios, erguidos hoje com estrutura e recurso, e dizem com reverência: isso aqui começou com João Jonas. Ele foi o primeiro a trazer o evangelho para esse lugar. No Piauí, seu legado é ainda mais profundo. Antes dele, quase não havia presença evangélica. Depois de suas primeiras visitas, começaram a surgir os primeiros convertidos, os primeiros cultos, os primeiros dirigentes levantados por ele mesmo antes de seguir viagem. Entre esses líderes deixados para trás estava o irmão Plínio, que assumiu a responsabilidade de continuar o trabalho em uma das regiões onde o missionário havia pregado. Cada pessoa que ele preparava se tornava uma extensão de sua própria missão. João Jonas avançava para novas cidades, enquanto aqueles que haviam recebido sua orientação continuavam regando a semente plantada. A obra se espalhou pelo Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí de maneira tão natural que parecia seguir uma rota invisível guiada pelo próprio Deus. Não havia placas indicando trajetos, nem mapas detalhados, nem comunicação rápida. Junto ao burro que o acompanhava, ele atravessava matas fechadas, riachos, terrenos íngremes e caminhos inóspitos onde ninguém imaginava que pudesse haver moradia, mas sempre havia. Sempre existia uma pequena casa isolada, uma família distante, uma vila esquecida, e era ali que ele parava, sentava-se no terreiro e começava com simplicidade a falar de Jesus. A família Rocha, que mais tarde se tornaria referência em Imperatriz, também foi diretamente tocada por sua influência. Depois da profecia dita a Pedro Rocha, a família se estabeleceu na região e participou ativamente das primeiras convenções que formariam o movimento pentecostal no sul do Maranhão. João Jonas esteve presente em algumas dessas reuniões iniciais, orando, aconselhando e ajudando a alinhar a visão espiritual daquele povo que ainda dava seus primeiros passos na fé. Apesar de todo o alcance, ele nunca mudou seu estilo de vida. Continuava sendo um homem calado, simples, sério, profundamente espiritual. Era comum que antes de cada culto se retirasse para orar sozinho, não por 5 ou 10 minutos, mas pelo tempo necessário até sentir a presença de Deus preencher o ambiente. Ele dizia que não podia anunciar uma mensagem se antes não tivesse chorado por aquelas almas. Muitas pessoas relatavam que ao vê-lo ajoelhado, sentiam que estavam diante de alguém que vivia mais tempo nos joelhos do que em pé. Mesmo com a idade avançando e o corpo já marcado por décadas de viagens e sacrifícios, João Jonas não reduziu o ritmo. Continuou pregando, visitando comunidades e formando líderes. Sua voz já não tinha a mesma força, mas sua autoridade espiritual parecia crescer a cada ano. Em seus últimos dias, esteve em uma região próxima ao Aizal, onde ainda ministrou para pequenos grupos que o consideravam um pai espiritual. Ali, já cansado, mas com o coração em paz, fez suas últimas orações e entregou sua vida àquele que servira por toda a existência. Morreu como viveu, simples, em meio ao povo que amava, cumprindo até o fim a missão que o tirara da Hungria e o trouxera ao sertão brasileiro. Mas sua morte não encerrou sua história. Pelo contrário, abriu espaço para que seu legado continuasse através das igrejas que implantou, das famílias transformadas, dos dirigentes que preparou e dos missionários que se levantaram inspirados por seu exemplo. Hoje, quando pastores e evangelistas percorrem as mesmas estradas que ele atravessou montado em um burro, lembram-se de que alguém, um dia, abriu caminho onde não havia trilhas. João Jonas morreu, mas o sertão ainda ecoa sua voz. E assim, sua vida se torna mais que memória. Torna-se chamado, porque o que Deus fez através dele não é apenas história para ser lembrada. É convocação para os dias de hoje. Quem será o próximo a entrar onde ninguém quer ir? Quem será a próxima voz a cruzar a caatinga, levando luz onde a escuridão insiste em permanecer? O céu ainda procura apóstolos para os sertões deste tempo.
Homens e mulheres dispostos a continuar o legado daquele que nunca desistiu do povo esquecido do Nordeste.